Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, para quem não lembra, meu nome é Reinaldo, eu sou médico veterinário e hoje o tema da nossa conversa vai ser Defesa Sanitária Animal. O conteúdo, a disciplina da Defesa Sanitária Animal, ela chama muitas vezes a atenção do aluno ou do profissional quando este está voltado a prestar seleção, concurso público, prova de residência, de mestrado, né? E por ser um assunto cobrado principalmente nesses momentos, as pessoas, quando tendem a estudar esse assunto, muitas vezes voltam-se muito para as questões da minúcia da lei, da letra da lei, né? De certo modo até da decoreba. E uma disciplina que já é densa por si só, né? Porque trata muito de protocolo, de regimento, de lei, acaba ainda sendo um pouco mais massivo, porque a forma como a gente estuda, a forma que a gente quer adquirir aquele conteúdo é muito pautada em cima de lei, de norma. E isso acaba afastando um pouquinho a gente. Então o objetivo aqui não é tratar da letra de lei, especificamente, e sim a gente trabalhar o conteúdo da defesa sanitária animal, entender que área é essa, qual o objetivo, quais as ferramentas que a gente utiliza nessa área, ok? Mas a defesa sanitária, de modo geral, ela está presente no cotidiano das pessoas, garantindo segurança alimentar e estabilidade agropecuária de toda a cadeia agropecuária. Todo mundo que trabalha com agropecuária, que consome agropecuária, é protegido pela defesa agropecuária, pela defesa sanitária. Dessa forma, a minha proposta hoje é aqui discutir com vocês 5 aspectos importantes que eu julgo essencial para que a gente possa consolidar bem o conteúdo dessa disciplina. Vamos lá? Antes de falarmos da defesa sanitária animal, nós vamos entender o que é defesa sanitária. E a defesa sanitária, segundo Lira, 2013, é a defesa da agropecuária, ou seja, é um conteúdo, uma área, estratégias, protocolos, regimentos, legislações que protegem a agropecuária, tá bom? E a defesa sanitária animal, né, é uma parte da defesa agropecuária que é dividido principalmente em defesa sanitária vegetal e defesa sanitária animal. E a defesa sanitária animal está preocupada com protocolos, legislações, processos que protegem a saúde e a sanidade dos animais e de toda a cadeia que pode se gerar a partir de então. Essa proteção está pautada principalmente em cima da prevenção de doenças que possam acometer os animais, os rebanhos, né? E que possam de alguma forma interferir na segurança alimentar de uma população e na segurança dos alimentos provenientes daqueles animais. Esse processo estratégico de proteção da agropecuária, ele tem início na regulamentação e na proteção dos insumos agropecuários que são utilizados na alimentação dos animais, para a produção desses animais, e culmina, né, finaliza com a inspeção dos produtos de origem animal gerado dessa cadeia, tá bom? Aquele produto que vai ser oferecido para o consumidor final. Então tudo isso fecha a estratégia de proteção que a defesa sanitária se propõe a trabalhar. Outro aspecto importante da gente estar comentando aqui é de onde veio a defesa sanitária animal, como ela chegou no nosso país. Bem, não vamos fazer um recorte histórico tão longo, mas o primeiro registro da defesa sanitária no nosso país acontece em torno de 1860, ainda no Brasil Império, na criação daquele momento do que seria a Secretaria de Estado de Negócios, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que, dentre outras atribuições, pessoal, deveria cuidar da introdução e do melhoramento de raças de animais e implantar escolas de medicina veterinária por todo o país. Depois disso, somente em 1934 é que vai haver a aprovação do primeiro regulamento de defesa sanitária animal, o famoso decreto 24.548, de 3 de julho de 1934, e o objetivo era descrever as medidas sanitárias, o ingresso de animais no país, condições de importação, controle de trânsito interno, enfim, uma série de medidas, né? Esse documento ele já foi alterado algumas vezes em 1948 e regulamentado por fim em 1950, tá bom? E nesse documento foram regulamentadas as primeiras menções no que diz respeito às medidas sanitárias. Então vamos entender agora o que são medidas sanitárias em defesa sanitária animal? Então segue aí. Define-se como medida sanitária as disposições, os procedimentos legais, regulamentares, administrativos e técnicos aplicados para proteger a vida e a saúde das pessoas, animais e plantas, num país ou numa região, dos riscos resultantes do ingresso e da propagação de agentes patogênicos e contaminantes.
Ficou claro para vocês? Se não, não se aperreia não. Vamos trazer alguns exemplos e a gente vai trabalhando em cima desses exemplos, ok? Bom, eu vou trazer alguns exemplos, alguns artigos descritos nesse último decreto que a gente acabou de comentar, 24.548, tá bom? Então eu vou trazer o artigo descrevendo a medida e a gente vai sintetizar essa medida em uma ação, em uma medida sanitária que a gente usa atualmente. Então vamos lá, ó. No artigo 2 desse decreto ele vai descrever o seguinte, ó. Como medida de defesa dos rebanhos nacionais, fica terminantemente proibida a entrada em território nacional de animais atacados ou suspeitos de estarem atacados de doença direta ou indiretamente transmissíveis, e segue o texto. O que é que ele está falando aqui, propriamente dito? De controle de trânsito. Então, se eu impeço a minha medida regimental, o protocolo, a legislação que eu dito ali é que fica proibido a entrada de animais nesse território, porque ele oferece risco. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou controlando o trânsito de animais, seja internacional ou seja nacional, né? Então a medida é aquilo que foi descrito, mas ela está ligada diretamente ao controle de trânsito. Então nós podemos dizer claramente que o controle de trânsito é uma medida sanitária que sintetiza toda essa ideia descrita no artigo. Reparam? Entenderam? Vamos seguir com outro exemplo aqui, agora no artigo 3º do mesmo decreto. É igualmente proibido a entrada em território nacional de produtos ou despojos de animais, forragens ou outro qualquer material presumível veiculador de agentes etiológicos de doenças contagiosas. Então reparem, o que é que a gente está fazendo aqui agora? A gente também está controlando o trânsito, agora não mais de animais. Estamos controlando o trânsito de quê? Produtos, subprodutos, não é? Os despojos animais, as forragens são, de certo modo, parte de alguns insumos agropecuários que a gente utiliza na produção. Então, eu agora estou controlando como esses insumos podem estar circulando no meu país ou de fora para dentro do meu país. Então, eu sintetizo essa medida sanitária como controle de produtos e subprodutos animais ou de insumos agropecuários. Perfeito? Um último exemplo agora para não ficar dúvida. Vai lá no artigo 4º do mesmo decreto, olha só. São condições essenciais para a entrada no país de animais procedentes do estrangeiro, onde a apresentação de certificado sanitário de origem firmado por veterinário oficial. O que ele está falando aqui? Que eu preciso de uma certificação dada por um profissional oficial, né, oficialmente regulamentado dentro daquele país, que garanta ao meu território inocuidade do produto ou segurança daquele animal. Né? E qual é a medida sanitária aí? Certificação oficial. Essa certificação oficial ela pode ser tanto de uma propriedade, quanto a certificação de que aquele animal é livre de tal doença. Né? Então, reparem, a legislação não descreve certificação de propriedade ou certificação de animal, mas ela já dá uma redação que precede ao que hoje a gente já configura a ideia como sendo controle da certificação de propriedade, certificação de animais. Vamos dar sequência aqui, ó. Num outro item ele vai falar o seguinte, ó, apresentação segundo os casos de certificação oficial de tuberculinização, maleinização, soroaglutinação de Bruxelas e Salmonella pullorum. Mas qual é a ideia aqui? Ele já está cobrando que, além da certificação, que possivelmente seja de uma propriedade ou não, que ele tenha um diagnóstico confirmatório. Né? Então, uma medida de defesa sanitária, uma medida sanitária importante que está sendo colocada aqui é a obrigatoriedade de diagnósticos. E hoje a gente já trata de diagnósticos laboratoriais. Então, uma medida de defesa, né, uma medida sanitária é estabelecer adequadamente os protocolos que o produtor ou que o próprio serviço vai cobrar, de como devem ser realizados os exames, com que frequência, como eles devem estar estabelecidos para garantir uma certificação, tá bom? Isso é uma medida. E para que essa medida sanitária possa ser efetiva, eu preciso disponibilizar dentro do meu território, no meu país, de redes de laboratórios privados ou públicos que façam esses exames. Repararam? Então, essa redação de 1950, hoje a gente sintetiza toda essa ideia do texto como uma medida sanitária de quê? De diagnóstico laboratorial, tá certo? De certificação. Vamos para um outro ponto aqui, ó. Declararem que nos 40 dias anteriores ao embarque não grazava no lugar de procedência moléstia infecciosa contagiosa, né? Segue com a certificação, segue falando de uma inspeção oficial que o serviço de talvez outro território ofereça ao meu, mas vamos colocar aqui um tema interessante que é o tema da quarentena. Aqui nesse texto, não diretamente, mas eu vou trazer a ideia para vocês, nós podemos entender também que a gente pode alocar esse animal num local, num território isolado e observar aquele animal durante um tempo, e se depois dessa observação eu conseguir
definir que ele não oferece risco, eu vou dar sequência ao transporte, ao comércio, né? E o que é que isso se caracteriza? De quarentena, não é isso? Então, uma medida sanitária também é a quarentena. Então, a redação do texto vai culminar hoje com o que a gente chama de tempo de quarentena, que não necessariamente são 40 dias, tá bom, pessoal? Mas a quarentena, um local e um tempo estabelecido para cada tipo de enfermidade, para cada situação específica. Perfeito? Então, entendido as medidas sanitárias, como a gente já viu, como protocolo, legislações, regimentos que estão ligados a padrões técnicos que estão ligados à manutenção da proteção da agropecuária, certo? Entendido isso, agora nós vamos entender sobre quais pilares, tá certo? Essas medidas elas estão sendo colocadas. Então, pessoal, olha só, segundo Tânia Lira, que é autora do livro Defesa Agropecuária, Histórico, Ações e Perspectivas, um livro inclusive referenciado pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, tá bom? Inclusive foi baseado neste material que eu trouxe o conteúdo de hoje. Vou deixar o livro aqui embaixo no link para vocês darem uma olhada também, um livro bastante completo. Deem uma olhada, ele vai ajudar muito vocês. De fato, quem quiser melhorar o entendimento da defesa sanitária animal, o histórico, enfim, é bem bacana. Dá uma olhada nesse material aqui embaixo. Então, pessoal, como eu estava falando, segundo a autora do livro, né, a defesa agropecuária, a defesa sanitária, né, ela está pautada, ela está em cima de 3 pilares. E é em cima desses 3 pilares que nós vamos conversar a partir de agora. Vamos conhecer cada um dos 3 pilares e comentar um pouquinho a respeito deles. O primeiro pilar que nós vamos colocar aqui é o pilar da vigilância epidemiológica, né? Então não tem como a gente conduzir, fazer defesa sanitária, defesa agropecuária sem vigilância epidemiológica. E sempre que a gente pensar em vigilância epidemiológica, nós estamos pensando em cima de dados, né? E através desses dados nós podemos entender como é que uma doença, como é que uma condição está se manifestando, como se dá essa dinâmica dentro de uma população de animais, dentro dos plantéis. Então, que tipo de medidas sanitárias são importantes para garantir esse pilar, né? Então, o controle de trânsito, o cadastro das propriedades são medidas importantíssimas para garantir, para gerar dados para mim, as notificações das doenças obrigatórias por lei, seja a nível de município, de estado, e eu vou pegar todos esses dados, né, que eu consigo recolher através de medidas sanitárias adequadas, tá bom? Pego esses dados, trabalhos e vou inferir, estabelecer estratégias específicas para aquilo que eu preciso, para a proteção da agropecuária. O segundo pilar proposto por Tânia é o pilar do estabelecimento de programas de controle de doenças e de enfermidades, né? Então, sem estabelecer direitinho, através de legislação, sobre quais doenças os meus plantéis devem ser livres, como é que eu conduzo o processo de tornar uma propriedade livre de tal enfermidade, quais os diagnósticos necessários, como se dá o controle de animais acometidos, será que vai ter sacrifício, será que eu vou ter vacinação? Então, todo esse arcabouço legal que garanta o estabelecimento dos programas sanitários, como eles vão ser executados, e o que é que o produtor precisa para garantir a sanidade do seu plantel, é estabelecido dentro desse pilar. Então, como medidas sanitárias, nós temos a vacinação, né? A rede de laboratórios oficiais públicos e a rede de laboratórios credenciados privados que vão dar vazão aos proprietários que possam estar realizando frequentemente os exames necessários. O que mais que a gente pode dizer? Que a inspeção do produto final também entra dentro dos programas sanitários, porque lá na inspeção, dentro do abatedouro, no frigorífico, quando eu identificar uma lesão, uma patologia que possa ser indicativo de alguma enfermidade que aconteceu lá no plantel, eu vou notificar. Então ela também entra como uma medida sanitária, tá bom? Então a inspeção, além de uma área propriamente dito, ela vai entrar como uma medida de inspeção, como uma medida sanitária para a defesa sanitária animal. E por fim, o último pilar posto pela autora é a atuação emergencial do Serviço Veterinário Oficial, né? Ou seja, a partir do momento que acontece qualquer situação crítica que envolva a saúde dos animais de alguns plantéis, o serviço veterinário esteja preparado para atuar de forma rápida para conter aquela condição. Então, o que seriam medidas de emergência, o que seriam medidas sanitárias incluídas dentro desse pilar, que favoreçam esse pilar? Então, planos de contingência,
de segurança animal bem estabelecidos, previamente estabelecidos, treinamento do serviço veterinário oficial em situações de emergência, né? Financiamento, indenizações de produtores rurais que passem por problemas emergenciais críticos, certo? Então, ó, se for interessante para alguém, eu vou deixar logo na sequência, bem aqui, ó, como vocês estão vendo, um resumão com relação aos pilares que a gente acabou de ver e as suas respectivas medidas sanitárias. Então, quem quiser, tira um print aí da tela, ok? Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigado pela atenção. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se foi, se vocês gostaram do conteúdo, não deixa de dar o seu curtir aqui embaixo. Compartilha com seus colegas profissionais, tá bom? Se você acha que a gente poderia comentar um pouco mais a fundo a respeito de algum tópico específico, ou se você ficou com alguma dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo não nos comentários, certo? Vai ser uma honra responder ou discutir alguma coisa com vocês aí também, tá bom? Qualquer feedback, sugestão, crítica, tá tudo sendo bem-vindo aqui no canal, tá bom, pessoal? Um abraço forte para vocês e a gente se vê numa próxima. Valeu!